Já com mais uma aula de ecologia, agora na dinâmica das populações. As populações se comportam no ambiente que eles estão, onde ela está. Principalmente o crescimento populacional que ocorre com essas populações. Lembra que população é um conjunto de indivíduos que vivem juntos e o mesmo ambiente no mesmo intervalo de tempo. Isso forma uma população. Então, por exemplo, você vai passear no meio de uma mata, você encontra um pequeno grupo de miquinhos andando juntos. Se esses micos são da mesma espécie, estão juntos, agrupados, eles formam uma mesma população. Você vai numa lagoa, aí encontra um pequeno cardume. Esses peixinhos juntos formam uma população. Vai em outro ponto da lagoa, vai ter um novo grupo, uma nova população. Então, assim, mas as duas populações são da mesma espécie, são, mas estão afastadas. Os seres que estão ali vivem juntos entre si, isso faz eles serem de uma mesma população, beleza? Eles estão agrupados, vivendo juntos, interagindo entre si. São de uma mesma população. E no mesmo ecossistema, a gente pode ter várias populações diferentes, espalhadas em pontos diferentes. Essa bolinha representa o ecossistema. No Super-Homem eu tenho uma população. Na Mulher Maravilha eu tenho outra. No Peito do Rangel eu tenho mais uma. Então tem populações afastadas, onde os seres vivem juntos entre si, interagindo entre si, mas nada impede que o indivíduo da população do Super-Homem vá até a população da Mulher Maravilha ou vice-versa. Isso pode acontecer também, beleza? Então vamos falar de cada parte aí, né, de cada pedacinho dessa dinâmica, mostrando com calma para vocês o que ela é. Primeiro, o conceito, né? O termo dinâmica de populações tem a ver com, não assim, com o número de indivíduos. A gente não fala de quantidade de indivíduos. A gente fala, assim, do número de seres ocupando uma determinada área. Aí o texto fala, né? Se aplica ao estudo das variações dos números de indivíduos da população e dos fatores que influenciam essas variações. Igualmente inclui investigação de taxas que se verificam as perdas e reposições de indivíduos, para a gente notar se a população está crescendo ou se ela está diminuindo. E de qualquer processo regulador que tenta manter o tamanho da população ao longo do tempo. Se você for pensar numa população estável no ambiente ao longo do tempo, que fatores dão a ela a capacidade de ter essa estabilidade, ou alterando qual fator a variação pode ser excessiva no meio. Para que os fatores façam a população permanecer constante e a variação ser mínima possível, quais são os fatores que levam a isso e como é que a população consegue ficar estável no meio onde ela está. Legal? Olha, a densidade populacional ela pode ser dividida em dois tipos: densidade bruta e densidade específica. Geralmente, nas provas de vestibular, pergunta para vocês sobre densidade bruta, que quer saber o número de indivíduos ou a biomassa total que tem deles no meio, por unidade de área ou volume. Se é ambiente terrestre, área ocupada; se é aquático, o volume ocupado. Então, o número de seres que tem nessa área da densidade populacional que a gente está estudando, bruta. Na densidade específica, nós também nos preocupamos com o número de seres e sua biomassa, mas, porém, só na área ou no volume que ele realmente ocupa e explora. Por exemplo, você tem uma floresta inteira. Teoricamente, sua população poderia ocupar a floresta toda, mas não ocupa. Ocupa um pedaço só dela. E aí sim, nesse pedaço você vai ter a densidade específica daquela população. Mas geralmente em ecologia e em provas, a densidade bruta está muito mais presente do que os pensamentos sobre densidade específica, só para você não ficar desesperado. Pô, mas qual vai aparecer para mim? A bruta é bem mais provável. Tá legal? Esqueci que eu botei para passar e não lembrei na hora de ficar passando para vocês. Para calcular a densidade populacional bruta, e a que mais cai em prova mesmo, é só você pegar o número de indivíduos, dividir por área ou volume. Um exemplo. No estado do Rio de Janeiro, a densidade populacional é de 365,23 habitantes por quilômetro quadrado, no estado do Rio de Janeiro. Em relação às unidades federativas do país, é a segunda maior densidade que nós temos. A primeira é de Brasília, que dá 464 habitantes por quilômetro quadrado. Gente, mas é óbvio que a galera não ocupa 1 quilômetro. Não tem 65 pessoas em 1 quilômetro certinho no Rio de Janeiro. Tem alguns lugares que são mais populosos e outros que são menos. Você pega, por exemplo, um bairro como Copacabana, é muito mais habitado; Madureira é muito mais populoso, do que você pega um bairro mais com maior área livre, tipo Santa Cruz, algumas regiões de Barra de Guaratiba, algumas regiões de Jacarepaguá. Então isso faz com que, em média, fique melhor distribuído. Mas tem lugares que você vai encontrar mais condensado e menos condensado. Daí a diferença da densidade bruta para a específica.
Beleza? Conceitos importantes para a gente pensar sobre densidade populacional. Olha só, essa balança representa o tamanho da população. Quando ela tende para baixo desse lado esquerdo aqui, o tamanho da população tende a aumentar. Se ela tender para baixo, nesse lado aqui direito da balança, a população tende a diminuir. Então, o que leva ao aumento da população? A população aumenta quando as taxas da população de natalidade e imigração são maiores ou crescem mais do que as taxas de mortalidade e imigração na população. A chegada de seres ou o nascimento deles, quando supera a mortalidade mais a saída de seres do meio, faz a população aumentar. Então, natalidade mais imigração, maior que mortalidade mais imigração, faz a população crescer no meio. A balança tende para a esquerda de vocês. Se a natalidade mais imigração for superada, era uma vírgula aqui, mas vai ser menor, for superada por mortalidade mais imigração, se esses caras superarem esses, a população diminui. Se eles estiverem em valores aproximados, se a soma da natalidade mais imigração for semelhante à mortalidade mais imigração, a população fica estável ao longo do tempo. Então, se os fatores da esquerda superarem da direita, a população aumenta. Se o da direita superar o da esquerda, a população diminui. A estabilidade entre seus números faz a população ficar constante, estável, no número normal que ela deve estar aí para vocês. Tá legal? Ó, taxa de natalidade e mortalidade. Elas em si sozinhas podem também ser influenciadas por imigração e imigração. Chegada de novos seres pode fazer aumentar o número de seres se reproduzindo. A saída de muitos seres pode fazer a população se defender pior e a mortalidade aumentar também. As populações maiores tendem a ter uma natalidade e mortalidade absoluta maior também. Tem mais seres, então morre mais gente, nasce mais gente, né? Por isso que os cálculos de natalidade e mortalidade não devem considerar só números absolutos, números frios. Tem que pensar no tamanho populacional. Uma taxa de mortalidade ou natalidade pode ser maior ou menor, de acordo com o tamanho da população que a gente está estudando. Agora, o crescimento populacional. O crescimento populacional é uma das coisas que mais aparece nas provas para vocês. Então é bastante importante você entender como é que você usa os gráficos referentes a esse cara aí. Não vou nem ler isso, que eu vou falar direto nos gráficos para ficar mais fácil. Ó, alguns fatores eles limitam o crescimento da população. Uma população ela poderia tender a crescer numa velocidade absurdamente rápida, mas pode não crescer por quê? Ou porque ela está grande demais, a densidade populacional é muito alta, ou porque falta comida disponível para ela, ou porque ela está competindo muito entre si, ela está disputando muitos recursos, o que acaba levando à morte de seres mais jovens, ou porque o predador está sendo muito eficiente, ou parasitas que roubam recursos. Todos esses caras aí mostram para a gente fatores que atrapalham o crescimento ilimitado da população. Quer entender um pouquinho melhor? Olha só. Uma bactéria se reproduz a cada 20 minutos em média. Dessa forma, seriam 1 bilhão de indivíduos em 15 horas. Se uma bactéria começar a se reproduzir agora, daqui a 15 horas, você teria 1 bilhão de indivíduos. Mas isso não é verdade, isso não chega assim. Por que não? Porque falta alimento para elas continuarem reproduzindo nessa velocidade. Não tem espaço suficiente para ela crescer. Vai ter uma hora que o espaço vai limitar o crescimento dela. Predação e parasitismo diminuirão o tamanho populacional pela morte de seres. A disputa por recursos também tende a fazer que seres morram e a população diminua. Então existem fatores que limitam um crescimento ideal, utópico, ideal, que a população poderia atingir. Opa, voltei à toa, peraí, gente. Leva a mão. Ora, esse é o gráfico que nos importa. Esse gráfico mostra a densidade, aqui está o número de indivíduos, mas geralmente aparece como densidade pelo tempo, tá? Quase todo gráfico que fala de crescimento populacional mostra para você no eixo Y densidade, no eixo X o tempo. Então está aqui a população linda e fagueira. Com o passar do tempo ela cresce. Essa curva em preto é chamada de curva J, ou crescimento ideal. É como a população cresceria se nenhum fator ambiental atrapalhasse esse crescimento. Então é um crescimento que ela vai crescer de forma logarítmica e tende a chegar uma hora que a velocidade de crescimento seja tão rápida, mas tão rápida, que seja imissível em um certo intervalo de tempo. É a ideia que a gente teve da bactéria.
Uma bactéria começa a se reproduzir agora, tem um ciclo de vida de 20 minutos, em 15 horas tem tanta bactéria que tem 1 bilhão de bactérias presentes no meio. Na verdade, o crescimento não é igual à curva J, não é igual ao potencial biótico, o nível que a população poderia atingir sem nenhum fator do ambiente atrapalhasse o crescimento. O crescimento de verdade é esse aqui, ó, a curva em S, chamado de crescimento real. Como é que é o crescimento real? É como a população cresce com os fatores de resistência do meio. Mas, Angel, que fatores de resistência são esses? Falamos ainda há pouco, você acabou de falar comigo. Ó. Densidade populacional, tamanho da população, no espaço que ela ocupa, suprimento de alimentos, competição, predatismo, parasitismo. Esses caras todos limitam o crescimento da população. Então, em vez de ela atingir a curva J, ao potencial biótico, ao crescimento ideal dela, ela atinge o crescimento real dela. Ao quanto ela consegue crescer ao longo do tempo com os fatores de resistência do meio. Notem também que chega uma hora que ela começa a estacionar o crescimento. Ela fica com uma oscilação em um certo limite, porque os recursos do ambiente só deixam ela chegar até esse tamanho. Olha o mesmo gráfico aí, ó. O que representa essas 4 letras que aparecem para a gente? B eu acho que é o mais fácil, né? É o potencial biótico, é a curva de crescimento ideal. É como a população cresceria se nenhum fator no meio atrapalhasse o crescimento. O C é o crescimento real. É como a população cresce com a resistência do meio, representada pela letra D. Lembra que a resistência do meio é a falta de espaço, de alimento, a competição entre seres da mesma espécie ou com espécies diferentes, predatismo, parasitismo, o ambiente inibindo o crescimento da população, fazendo ela ter um crescimento real e não utópico, não o potencial biótico. O potencial biótico é matemático. Na vida prática, na biologia, o que vai acontecer é o crescimento real. Angel, o que é esse A aqui? A é o suporte do meio. A é o recurso que o meio tem para manter esse número de indivíduos. Esse número de indivíduos aqui é onde a população tem o suporte. Ó. Passou um pouquinho do número de indivíduos suporte do meio, a população diminui na hora. Aí quando diminuiu, opa, sobrou recurso, ela volta a aumentar. Então ela fica oscilando no suporte do meio ao longo do tempo. Beleza? Então A é o suporte do meio, o número de indivíduos que o ambiente suporta com as características que ele possui. B é o potencial biótico, o quanto a população poderia crescer se nenhum fator do meio atrapalhasse. D são os fatores de resistência do meio, o que atrapalham o crescimento ideal da população. E C é o crescimento real, é como a população realmente cresce nesse ambiente. Esse crescimento real mostra para a gente a carga biótica da população. Quantos indivíduos sobrevivem com essas condições ambientais aqui? Ó. A carga biótica. Entenda uma coisa, se eu variar o fator de resistência do meio, por exemplo, aumentar espaço, aumentar alimento, diminuir predador, diminuir parasita, a carga biótica tende a aumentar. Se eu diminuir espaço, diminuir alimento, aumentar a competição, a carga biótica tende a diminuir. O potencial biótico é sempre o mesmo, ele é matemático. Agora, a carga biótica vai depender da resistência que o ambiente dá para aquela população. Aqui só para mostrar para vocês, ó, que você tem o crescimento populacional. Aqui não tem crescimento, né? Chega em uma fase logarítmica, até que chega uma fase estacionária. Daí para frente, a tendência dos indivíduos é morrer e a população despencar. A curva de crescimento real, ela parece um Szinho, né? Uma curva sigmoide. Nesse ponto aqui, ela está crescendo exponencialmente. A partir desse momento, ela começa a estacionar o crescimento, porque os recursos do ambiente começam a escassear para a velocidade de crescimento ser mantida. Belezinha? Aqui o potencial biótico. Ó. Como a população cresceria logaritmicamente se você não tivesse nenhum recurso do ambiente faltando ou atrapalhando esse crescimento a ser atingido. E muito importante para a gente finalizar, por mais que seja esquisito de você pensar, um predador como esse lince é fundamental para a população de presas. Por quê? Se não tiver o predador, a população cresce de maneira absurdamente rápida, o que gera uma competição para as presas absurdas. E nessa competição, jovem e adulto competem pelo recurso.
Sabe quem precisa mais de recursos desesperadamente? O jovem está crescendo. O adulto resiste mais tempo sem comer, por exemplo. Resiste melhor a doenças. O jovem morre mais fácil. Se você tirar o predador do ambiente, o que acontece com a presa é que a população dela tende a despencar. É só você olhar esse gráfico aqui anterior. Não é esse. Esse aqui, ó. A população cresceu. Tirei predador. A população cresce disparado. Ultrapassando o suporte do meio. Vai faltar comida. Vão começar a disputar alimento. Com a disputa de alimento, os jovens morrem. No que os jovens morrem, a população despenca de novo e tende a se extinguir. Então, o predador tem uma importância fundamental na população de presas. Qual é? Controle biológico. Controla a população de presas. E outra coisa, se vocês notarem, as populações oscilam. Ó. O aumento da população de lebres faz aumentar a população de linces. Mas à medida que a população de lince aumenta aqui, ó, a população de lebre começa a despencar. Ao despencar, os linces também despencam. O que aumenta a lebre, o que aumenta a lince. O que diminui lebre, o que diminui lince. Então as duas oscilam juntas ao longo do tempo, se mantendo estáveis, em média, ao longo do tempo. Uma população controla a população da outra. Se tiver lebre demais, cresce lince. Só que muito lince come lebre. Lebre diminui. Com menos lebre, menos lince. Morrem de fome. Com menos lince, mais lebre. Elas voltam a se reproduzir. E as populações vão oscilando juntas até o final. Com isso, galera, a gente fecha a nossa ideia de dinâmica das populações e crescimento populacional. Muito cuidado, muita atenção naqueles gráficos ali, com potencial biótico, crescimento utópico, crescimento real, né, que atinge a carga biótica, uma curva em S, suporte do meio, número que o meio suporta de indivíduos ao longo do tempo, e resistência do ambiente, fatores ambientais que controlam o crescimento populacional, não deixando que ele seja utópico como o potencial biótico. Beleza? Bons estudos, continua aí firme e forte. Qualquer coisa, o Rangel está aqui. Um abraço, até mais, valeu.